Sabia que estamos em uma guerra a todo momento no mundo espiritual? Se você não sabia, meu amado e minha amada, eu quero convidar você a prestar atenção. Sim, estamos em guerra a todo momento. Mas a nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra as legiões celestiais do mal. E Jesus está também nesta guerra e ele está no barco da minha vida e da sua. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus em nossa vida. Convido você para se inscrever aqui no canal, curta, comenta, compartilha e envia para 10 novos soldados, 10 novos combatentes que entrarão nesta batalha também para serem vencedores e não perdedores. Perdedor, sabe quem é nesta batalha que eu e você estamos enfrentando? É o inimigo, é o adversário. Jesus, quando entra no barco da nossa vida, sabe o que acontece? O inimigo ele bate em retirada. Por isso eu quero falar com você uma coisa. Chame Jesus, invoque Jesus, caminhe com Jesus, corra com Jesus, tenha Jesus o tempo inteiro na sua vida. Amém? Tenha Jesus o tempo inteiro na sua vida. Não pense que Jesus é só um amuleto. Não, ele não é um amuleto. Ele transcende isso, meu querido e minha querida. Amuleto é tudo aquilo que nós um dia usamos acreditando que vai atrair sorte. Só que isso não atrai sorte coisa nenhuma. Sabe o que atrai? Atrai são energias ruins. Atrai coisas do mundo espiritual que não agradam a Deus. E vou te mostrar uma coisa para você entender. Jesus estava no barco com os 12. Sabe o que ele fez? Ele veio com os 12, ele foi dormir. De repente se levantou uma grande tempestade. Já havia quase 3 anos que os 12 estavam andando com Cristo. Jesus já tinha dito para eles: te dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Sabe o que eles fizeram? Ficaram com medo. Não foram para o fronte, não foram para a batalha. Ficaram pensando: nós vamos morrer, nós vamos perecer. O que nós vamos fazer? Aqueles homens tinham autoridade e poder para repreender o mal. Os 12 ficaram com medo. Eles temeram. Sabe quando que a gente vê Jesus com o coração aflito e com medo? Quando ele estava diante do Senhor orando à meia-noite, à 1h e à 2h da manhã. Ali ele sangrou no seu suor. O seu coração ficou com temor porque ele não queria morrer. Mas ele disse: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. E ali o temor sumiu. É normal termos medo? É claro que é. É normal termos pavor, pânico? É. O que nós não devemos ter é a síndrome do pânico, medo, desconfiança de tudo. Quando isto vier na sua vida, repreenda na mesma hora, porque isto é uma tempestade enviada pelo maligno para tirar você do eixo, para mim tirar do eixo, para tirar todos nós do eixo. Chame Jesus, invoque a presença de Jesus e ele virá. Amém? O apóstolo Marcos, um dos grandes homens que andaram com Cristo, escreveu no seu livro, no capítulo 4, verso 39, o que ele viu quando Jesus acordou. Ele viu a seguinte coisa: e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Isso só porque Jesus acordou de um sono porque ele estava cansado. Imagina ele acordado vendo você passando lutas. Tu acha que ele vai deixar isso acontecer na sua vida? Tu acha que ele vai deixar isso acontecer na minha? Não. É uma questão de posicionamento. Se posicione em Deus. Coloque Jesus no seu barco, porque ele já te deu poder e autoridade. Ele te deu poder e autoridade para chegar na sua geladeira e profetizar
alimento sobre ela e te deu autoridade e poder para você profetizar sobre o seu armário que está vazio. Profetiza que Deus vai enviar a solução, meu querido e minha querida. Se você conhece a história da viúva, cujo marido era discípulo de Eliseu, você sabe o que aconteceu com esta família. O homem havia morrido. E naquele tempo, quando o homem morria e tinha uma dívida, os filhos eram levados cativos como escravos até que a viúva ou alguém da família pagasse aquela indenização barra dívida, porque era cobrado juros. Ou você acha que não? Era cobrado juros e juros altíssimos. Se você acha que os juros hoje da Selic do banco são altos, imagina naquela época. Eram juros de vida, juros de sangue, juros do seu filho ou a sua filha ser levado embora. Já parou para pensar nisso? Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas fingem que não sabem de nada, vão ao banco, faz um empréstimo ou então compra aquelas coisas lá, tipo um celular, um carro, uma casa, financiado, dá o golpe e desaparece. E aí? Aí a pessoa tem que acionar judicialmente para a pessoa pagar. Já parou para pensar que naquele tempo de Jesus era pior? Filhos eram levados como escravos. E sabe o que aconteceu com esta mulher? Esta mulher foi até o profeta Eliseu e disse: Profeta, tu bem sabes que o meu marido, ele era um dos seus discípulos. Ele morreu. Os meus filhos serão levados como escravos e eu não tenho como pagar a dívida. Imediatamente, Eliseu ouviu o Senhor falando com ele através do Espírito Santo. Pergunta para minha serva o que ela tem na casa dela. E Eliseu pergunta: o que você tem na sua casa, mulher? Ela disse: só tenho uma botija minúscula, pequena. Sabe aqueles vidros de perfume, os menores? Imagina, só aquilo que ela tinha de azeite na casa dela. Já parou para imaginar, meu querido e minha querida? Então preste atenção. Eliseu falou com ela a seguinte coisa: você vai fazer o seguinte, filha. Você vai chegar na sua casa, vai até os seus vizinhos, vai pedir a cada um deles as vasilhas que eles não estiverem usando. E quando isto acontecer, entra, fecha a porta da tua casa e derrama o azeite sem parar. Sem parar, profeta, sem parar. E vai enchendo as vasilhas, e vai enchendo as vasilhas. Vai enchendo até encher todas. E ela foi e fez de acordo com o direcionamento e a ordem do profeta. Ela foi e encheu as vasilhas. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela não entendeu o que aconteceu. O azeite parou de jorrar daquela minúscula botija. O que ela fez? Foi até o profeta no dia seguinte e disse: Profeta Eliseu, homem do Senhor, o seu direcionamento estava certo. Ele: que bom, minha querida. Agora, o que você vai fazer? Ela: diga, profeta, vá, venda aquele azeite que foi derramado, porque naquela época o azeite era usado para perfumaria, era usado para alimento, e o azeite que foi derramado não era qualquer azeite, era o melhor azeite, porque aquele azeite foi gerado no mundo espiritual. Aquele milagre foi gerado no mundo espiritual. E o que aconteceu? Eliseu disse para ela: venda tudo, pague a dívida, e o que sobrar deste dinheiro, invista em você, nos seus filhos. Vá viver o resto da sua vida sem precisar dever a ninguém. Você já parou para pensar se isso acontece hoje contigo? A autoridade de Deus, a autoridade de Jesus está sobre a sua vida. Eu vou repetir: vá até a sua despensa e profetiza com as suas mãos sobre ela. Não vai faltar nada, não vai faltar o azeite, o arroz, o feijão, o macarrão, os ovos, a carne, a farinha, o leite, em o nome de Jesus. E vou te dar mais outro exemplo. Só que eu quero que você entenda a autoridade de Jesus, o que é capaz de fazer.
Preste atenção na autoridade do Senhor. Veja o que Lucas escreveu no capítulo 4, verso 36. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é essa que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Só para que vocês entendam, os discípulos já estavam acostumados a ver Cristo expulsar demônios, acordar aqueles que haviam falecido, curar os enfermos e os doentes, mas o povo que andava perto não. Os escribas e os fariseus duvidavam da autoridade de Cristo, questionavam, falavam que ele expulsava demônios, usando o nome do príncipe de todos os demônios. Só que Jesus olhava aquilo e falava: tu acha que eu vou fazer isso, querido? Uma casa dividida, ela não vai existir. Eu não expulso usando o nome dos deuses, dos demônios. Eu simplesmente mando sair na autoridade que me foi dada. E os escribas e fariseus falavam: como assim autoridade que foi te dada? Quem te deu essa autoridade? O meu Pai que está no céu. Só para que você entenda, preste atenção. A segunda história que eu vou te contar, quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa, ela prospera infinitamente mais. José, no Egito. Após ter vivido 2 anos na prisão, Faraó mandou chamar José. E Faraó contou para José o sonho. José interpretou o sonho na hora, o sonho ali na hora, e disse a seguinte coisa: Faraó, 7 vacas gordas, 7 anos de bênção, 7 vacas magras, 7 anos de luta, de provação em toda a terra. Não era só no Egito, era no mundo inteiro. Deus usou o Faraó em sonho durante uma semana e Faraó não sabia como ia descobrir o sonho. Não tinha interpretação. Aqueles que se diziam seus magos, os homens da sua corte, aqueles que se diziam conselheiros dele, não sabiam a interpretação do sonho. Então ele mandou chamar José. E ele disse para José: e agora o que eu vou fazer? José disse: escolha um homem com sabedoria divina, para que este homem levante celeiros enormes e durante os próximos 7 anos de bênção, ele encha cada ano um celeiro desse, para que no dia que vier os 7 anos de escassez de alimento na terra, ele tenha para alimentar o Egito e também fazer com que o Egito prospere, que ele possa vender para outros povos. Faraó olhou à sua volta, pensou e disse: José, não tem outro aqui neste lugar, só tem tu, irmão, e vai ser tu mesmo. José olhou e falou: eu? É tu mesmo, nego. Tu será, a partir de hoje, Safenate Paneá. Faraó tirou o anel da sua mão, tirou a sua capa, colocou sobre José, apresentou José no alto da sua varanda para todo o povo. E disseram: a partir de hoje, José chamará Safenate Paneá. Ele será governador do Egito. Eu coloco o meu anel na mão dele e ele, abaixo de mim, terá poder. Vocês todos deverão fazer aquilo que José, Safenate Paneá, ordenar. E sabe o que aconteceu? Durante os próximos 7 anos, José, junto com Potifar e todos os trabalhadores do Egito, guardaram o trigo para poder alimentar o povo do Egito e alimentar outros povos. Tudo isso porque José ouviu o direcionamento de Deus e replicou a Faraó, que replicou de volta a José e deu ele autoridade e poder para governar uma nação. E para você entender que tu tens o poder de expulsar demônios, enfrentar face a face a luta que você está passando, veja o que está escrito em Mateus 28, 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu
e na terra. E sabe o que Jesus fez? Jesus pegou este poder e deu a todos os seus discípulos. Isto inclui a mim e a você. E ele havia dito no final de Atos capítulo 1: eu irei aos céus, mas vocês farão obras maiores que eu fiz durante esse tempo que estive com vocês. Amém? Queridos e queridas, feche os seus olhos, você que pode, e vamos orar, vamos clamar a Deus pela autoridade que nos foi dada. Se Jesus disse para nós enfrentarmos a luta, vamos enfrentar sim. Ele vai à frente e nós vamos segui-lo. Feche os seus olhos, você que pode. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, neste momento reivindicamos a autoridade que o Senhor nos deu para pisarmos em serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, em o nome santo de Jesus. O inimigo adversário não tem poder, não tem autoridade, o lugar dele é debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Declaramos que nada vai faltar na nossa casa, não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar o arroz na panela, o feijão na panela, a carne na panela, o leite para as crianças e os idosos, em nome do Senhor dos Exércitos. Não vai faltar medicamento para aquele que precisa e que está em tratamento, Pai. Em o nome santo de Jesus, não vai faltar nada, porque o inimigo adversário já foi declarada a sua falência em nome do Senhor dos Exércitos. Maior é o Deus que nós servimos, muito maior é o Deus que nós servimos do que o inimigo adversário querendo tirar nossa paz, querendo tirar o nosso sono. O lugar dele é debaixo dos pés dos filhos e filhas do Senhor. Declaramos que em todas as coisas somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus já nos fez muito mais que campeão e campeã. Somos campeões em Cristo Jesus. E que todo principado, potestade, luta, enfermidade, tudo isso, abandone agora esta casa, abandone as vidas, abandone as mentes, perturbação, insônia à noite, saia agora em nome de Jesus, na autoridade que nos foi dada através de Cristo Jesus. Pega o que é seu, Satanás, e todo o inferno e volta para o seu lugar de direito, que é nas regiões mais profundas do abismo, em o nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E graças a Deus. Amém? E se você foi abençoado com esta palavra, peço a você que se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe com pelo menos 10 novos guerreiros que vão se levantar sim contra as hostes celestiais do inferno em nome do Senhor dos Exércitos. Maior é o Deus que nós servimos do que todas as lutas e provações que foram enviadas contra nós. Que Deus te abençoe poderosamente em o nome santo de Jesus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.